meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos à nossa 8ª semana, dando sequência aí, entrando hoje no inciso 3 do artigo 4º. Vamos lá? A harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica, previstos no artigo 170 da Constituição Federal, sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. Esse inciso 3 vai nos trazer dois novos princípios. A gente já viu o princípio da vulnerabilidade, do dever governamental, e agora a gente vai trazer mais dois novos princípios em um único inciso, que é o princípio da harmonização dos interesses e o princípio do equilíbrio. A gente já falou sobre isso, a gente já trouxe aqui ao longo das 7 primeiras semanas, que eu sempre falo sobre o equilíbrio na relação de consumo e que esse equilíbrio só veio com o Código de Defesa do Consumidor, que é um código sim protecionista, protege o consumidor naquela relação de consumo. Esse princípio do equilíbrio e da harmonização dos interesses, ele quer dizer exatamente o seguinte: a gente precisa sim de um equilíbrio para ter uma relação de consumo equilibrada, a gente precisa ter essa relação de consumo equilibrada, mas esse equilíbrio ele não pode ser obstáculo ao desenvolvimento da ordem econômica. Então a gente não pode ter aí uma ordem econômica afetada porque a gente teve um equilíbrio na relação de consumo. Não é que a gente tenha que tirar um pouco do equilíbrio para trazer a ordem econômica, não é isso, mas a gente precisa achar o bom senso. A gente está aqui gravando essas séries, esses episódios do CDC Tintim por Tintim, em um momento de pandemia. A gente está em casa, a gente está em isolamento social, e a gente fala muito sobre bom senso nessa época que a gente está vivendo. Então é preciso bom senso entre as partes. E quando a gente fala de bom senso, a gente reflete um outro aspecto do Código de Defesa do Consumidor: lealdade e honestidade nas relações, principalmente nas relações de consumo. E lealdade e honestidade refletem a boa-fé objetiva, que é pautada em todas as relações consumeristas. Boa-fé objetiva. Portanto, por meio desse princípio do equilíbrio, por meio desse princípio da harmonização dos interesses, nós percebemos que as partes precisam, de uma certa forma, ter o bom senso, ter a lealdade, ter a honestidade, ser pautada essa relação de consumo pela boa-fé objetiva. A gente não pode ter que o equilíbrio é um obstáculo para o desenvolvimento da ordem econômica, mas por outro lado a gente não pode ter que o fornecedor coloque no mercado, empregue em um produto ou um serviço algo que seja maléfico à segurança, ao patrimônio, à segurança de uma forma geral do consumidor. Percebam que a gente tem o bom senso. Um outro pontozinho que eu queria destacar sobre esse inciso 3, que na verdade não é nenhum destaque, é só um exemplo. Eu vou trazer, por exemplo, a questão dos saques. O saque, aquele sistema de atendimento ao consumidor criado pelas empresas, onde o consumidor pode entrar em atendimento para resolver uma determinada situação relacionada à compra de um produto, à aquisição de um serviço. Esse saque é um exemplo prático, onde a gente tem de um lado um fornecedor que ele está tentando aí a harmonia naquela relação de consumo, de um caso que trouxe problemas ao consumidor. Então, a criação de um saque é um exemplo prático de um respeito ao que está dizendo, que está ordenando, ou melhor dizendo, o nosso Código de Defesa do Consumidor no artigo 4º, inciso 3. Beleza? Então fica ligado que na próxima semana a gente vem com o nosso inciso 4º do Código de Defesa do Consumidor, inciso 4º do artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor. Até lá!